Estatísticas apontam que mais de 70% das crianças menores de 10 anos já acessaram algum conteúdo pornográfico na internet. Você saberia o que fazer se você flagrasse o seu filho vendo um conteúdo como esse? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo, então fica até o final. Sou Bruna Santana, assistente social, educadora parental, Master EZPAS, trabalho com educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual infantil. E aqui no meu canal você encontra muito conteúdo para te ajudar nesse assunto, nesse tema tão delicado de trabalhar com as crianças. Então já se inscreve aqui para não perder nada. Mas vamos lá, se você percebe que o teu filho está assistindo conteúdo inadequado para a idade, primeiro de tudo você vai pensar o seguinte: meu filho precisa de ajuda e não de punição, mas de orientação, tá? Então você vai conversar com a criança mais ou menos da seguinte forma: filho, o que você entendeu desse conteúdo, né? Eu percebi que você assistiu um conteúdo que não é legal para a tua idade, que não é adequado à tua idade, e eu quero conversar com você sobre isso. Num tom de voz gentil, né, que dê essa abertura pro diálogo, porque senão a criança se fecha, ela não vai conversar com você sobre aquilo que ela assistiu. E aí a única referência dela sobre sexualidade vai ser aquela pornografia que ela assistiu, sem os valores familiares que você preza, que você acha adequado para tua família. Então por isso que é tão importante dialogar sobre isso com a criança sem punir. Muitas famílias acabam ameaçando ou colocando de castigo, e aí a criança fica só com aquela referência daquele vídeo que ela assistiu. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter esse diálogo com a criança, porque em algum lugar ela vai aprender sobre sexualidade. Em algum lugar ela vai aprender como que acontecem as relações, né, entre os casais. Então, a gente precisa ser essa referência, tá? E aí você pergunta, então, para a criança, né, o que ele entendeu, e aí já vão surgir conversas sobre emoções, por exemplo, como que essa criança se sentiu ao ver aquele vídeo, se ela sentiu medo, raiva, o que ela sentiu, sensação, alguma sensação no corpinho daquela criança, e você já vai conversar sobre isso. E dá para conversar da seguinte forma: olha só, filho, então eu quero te explicar que isso que você assistiu não é a realidade que deve existir no relacionamento entre casal. Porque um relacionamento entre casal deve existir respeito, afeto, muito amor. E na maioria das vezes, esses vídeos pornográficos, eles vêm carregados de muito desrespeito, violência e coisas ruins nos relacionamentos. Desrespeito à mulher, ao homem, relacionamento com mais de uma pessoa. Então, primeiro você precisa entender o que aquela criança assistiu, o que ela entendeu daquilo. E trazer para essa criança que esse modelo de relacionamento não é o que deve ser, o que deve existir nas famílias, mas deve existir muito amor, muito carinho, que deve existir principalmente o respeito nas relações, e que a relação sexual, sim, ela pode ser muito saudável, mas ela é uma coisa que deve acontecer entre adultos, quando os dois querem. E principalmente, a parte mais importante desse vídeo é você explicar que jamais partes íntimas devem ser filmadas e postadas na internet. E agora eu te trago mais uma estatística absurda também. Cresceu em 70% o número de crianças a partir de 9 anos que estão postando nudes na internet. E isso acontece principalmente porque elas assistem conteúdo pornográfico inadequado, naturalizam postar vídeos sem roupa e fazem isso com a maior naturalidade do mundo, achando que tá tudo bem. Então por isso que a gente precisa trazer essa referência de respeito ao outro e a si mesmo para a criança, tá? E agora eu quero te pedir um grande favor. Se esse vídeo fez sentido para você, você vai compartilhar com muitas famílias para que elas também saibam como lidar quando acontecer uma situação assim, que infelizmente está sendo muito comum, tá? As crianças têm o acesso à internet muitas vezes sem supervisão e acabam sendo até acessados pela pornografia, né? Porque esses vídeos até aparecem na indicação dos vídeos ali do YouTube, conteúdos que são inadequados para as crianças. Então compartilha para que as pessoas saibam como lidar e coloca aqui nos comentários para mim se você tiver alguma dúvida em relação a isso, tá? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.